Então, a gente saiu de uma fase em que a gente estava trabalhando com classe de palavras e agora a gente está vivendo uma transição de classe de palavras para análise sintática. Então, esse momento de transição da sintaxe para análise sintática, ele consiste em revisar conceitos como frase, oração, período, conceitos como verbos transitivos, intransitivos. Quando tudo isso fica pronto, a gente começa o processo sintático de fato. Beleza? Então, vamos começar assim, ó. Vou lá para o slide para a gente começar a conversar. Então, eu estou nesse slide aqui, ó. Veja aí se ele está em modo agora de apresentação. Vai falando comigo, só para eu não ficar perdida, porque eu já não estou me vendo mais. Deu certo aí? Ele está entrando como modo de apresentação para vocês? Para mim travou, mas eu não sei se... Para mim também está travado. Também. Para mim tá travado também. Agora foi. Agora foi, né? O meu também foi. Vai dar certo. Se travar, gente, dá um jeito de me avisar, tá bom? Então, vamos começar. Bom, pessoal, quando a gente fala de frase, oração e período, eu queria perguntar a vocês uma coisa. Essas palavras, elas são sinônimos ou elas são análogas? O que vocês acham? Análogas. São análogas. Então, quando a gente fala de frase, oração e período, a gente revisou isso lá naquela parte de pronome relativo, acho que vocês lembram. A frase, ela era a palavra de maior sentido, sentido mais amplo, né? Então, a gente entende que frase é qualquer enunciado que possa produzir sentido. Isso para a gente é frase. Frase nem sempre tem verbo. Então, as frases que não têm verbo são chamadas de frases nominais. Isso é bem importante, tá? Então, que é uma discussão, por exemplo, em relação a títulos de redação, títulos de livro, que são frases, mas que às vezes não trazem os verbos. Então, são chamadas de frases nominais. A bem da verdade é que a maioria das frases, elas se organizam em torno de verbos. E essas frases que se organizam em torno de verbos são chamadas de frases nominais, frases verbais ou períodos. Então vamos começar, ó. Frase: enunciado de qualquer extensão capaz de produzir sentido. Período: frase que apresenta verbo. Período simples, aqui tem um erro, ó. Deixa eu arrumar. Período simples, tá? Esse, ó. Frase que tem um único verbo, período composto, frase com 2 ou mais verbos. Oração, aquilo que se organiza em torno do verbo. Esse é o conceito elementar, tá bom? A gente deve mais ou menos já ter revisitado esse conceito algumas vezes esse ano, vai falar disso mais algumas vezes ao longo do ano, mas a gente segue a vida. Uma coisa importante para a gente agora é começar a colocar alguns detalhes que eu acho que são válidos. Bom, gente, presta atenção. Quando a gente era criança, tá, a gente aprendeu que existiam alguns tipos de frase. Então, frases afirmativas, frases negativas, esse grupo estavam dentro das frases declarativas, frases imperativas, frases interrogativas, frases exclamativas e as frases optativas. Vocês lembram desses nomes todos que eu falei? Ou tem alguma coisa aí que vocês se perderam? Cláudia, eu nem lembro de ter aprendido isso. Tá, eu vou voltar. Então é assim, ó. Imagina que uma frase que declare uma condição que não tenha a presença de palavra negativa, tipo não, nunca, jamais, essas são as chamadas frases declarativas afirmativas. Então, uma sentença que não traga uma palavra de negação é uma afirmação. Uma sentença que traga uma palavra negativa, eles chamam de frase declarativa negativa. Ok. Frases interrogativas são frases que trazem ou a interrogação direta ou a interrogação indireta. Aqui já começa a ser conteúdo de vestibular. Ó, interrogação direta dentro do discurso direto, que é aquele que preserva a fala da personagem em diferença da fala do narrador. Então, você tem esses movimentos de pontuação mostrando quem é que está falando, quando é personagem, quando é narrador. Quando esse personagem faz uma pergunta, essa pergunta é chamada de frase interrogativa.
No discurso indireto, presta atenção, que é quando eu tenho um narrador falando por todos, isso é chamado de discurso indireto por isso, você tem a fala do outro sendo reproduzida por um terceiro. Então, o discurso indireto, ele traz as perguntas dentro da fala do narrador. Deixando simples. Imagine uma entrevista, tá? Numa entrevista, a pessoa diz, o senhor gostaria de ter acesso às provas? E aí o entrevistado responde, sim, acho que seria importante para justificar aquilo que já mencionei. Aí, no discurso indireto, a gente mistura essas informações dizendo, o entrevistado afirmou ser válido ter acesso às provas quando questionado sobre a importância de observar os documentos antes das declarações. Então, você tem uma apropriação do narrador da fala do outro. Isso é discurso indireto. Quando essa pergunta acontece, é uma interrogativa indireta. Fácil. Frases optativas. Essas frases, elas aparecem como frases que estão dentro de uma composição de senso comum. Não pisca agora, presta atenção. Então, são frases que existem num universo de frases partilhadas entre as pessoas. Então, ela é uma reprodução de um senso comum e ela é um desejo. Então, é tipo assim, ó, você olha para a pessoa e diz, Deus te acompanhe, Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus te guie, né? Sabe essas expressões? Deus te acompanhe, Deus te guie, Deus te guarde. Essas são as frases optativas. Veja, não são frases de autoria, não é minha frase, não fui eu que criei essa frase. Todo mundo partilha dessa frase, então a ideia de ser senso comum. E ela é uma frase que expressa desejo. Cláudia, todos os exemplos que você deu, eles tinham a ver com Deus isso, Deus aquilo, Deus, Deus, Deus. Só com Deus existe? Na verdade, a maioria delas sim, porque são frases com esse aspecto. Mas existe também com, por exemplo, o capeta. Quando você diz assim, vá para o diabo que te carregue. Também é uma frase optativa, também expressa desejo. Só que essa não tem esse caráter positivo, é uma frase optativa de caráter negativo. Beleza? Então, a gente passou por todo esse conteúdo de frases. Guarda na memória uma coisa. Nem sempre a frase é uma reunião de palavras. Às vezes é uma única palavra. Corra, volte, choveu. São frases, expressam significado e elas podem ser consideradas aí compreensíveis, tá bom? Bom, quando a gente vai falando desses conceitos de frase, oração e período, a sensação é relembrar algumas coisas que você já aprendeu na infância. Então vamos lá, ó. A mulher chegou à casa, tá? Então aqui, pessoal, o que eu posso entender? Que quando eu olho essa expressão, a mulher chegou à casa, eu tenho uma frase, tá? Porque essas palavras concatenadas geraram um sentido. Eu tenho um período, porque ela tem dentro dessa organização um verbo, e eu tenho uma única oração, ou seja, todos os termos da frase se organizaram para esclarecer a expressão chegou, certo? Então, é uma frase, é um período e tem uma oração. O cachorro começou a latir. Fechou. Então, eu tenho aqui mais uma frase, mais um período, certo? Mais uma oração. São estruturas independentes. Então, eu tenho na primeira frase a oração em torno de chegou e na segunda frase a oração em torno de começou. E veja, elas são realmente independentes. O chegou tem um sujeito, o começou tem outro sujeito, tá certo? Então, é assim que funciona. Mas eu posso juntar essas duas frases, esses dois períodos, em um único período. E aí eu deixaria de ter frases com verbos isolados e eles passam a compor um chamado período composto. O período composto na língua portuguesa, ele é o termo que diz que eu estou olhando para uma frase com mais de um verbo. Isso é período composto. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Isso é composto, tá certo? Bom,
Normalmente, pessoal, o período composto, ele é estudado por um motivo muito simples. Na verdade, são dois motivos bastante interessantes. O primeiro é tentar entender por que a frase ela apresenta esse encadeamento de verbos. O que se quis com isso? Se quis apresentar uma explicação, se quis apresentar uma restrição, foi indicar a causa de um pensamento, indicar uma conformidade em relação a um fato. Então, olha que coisa, quando a gente está estudando o período composto, nós não estamos olhando as palavras isoladamente, nós estamos tentando justificar por que esse período ele se concatenou. E é por isso que a gente faz essa análise por meio das conjunções que conectam esses períodos. Por isso que quando você junta os períodos para indicar uma explicação, a gente chama de período coordenado, e aí vai ser um subordinado, um coordenado explicativo ou causal. Então, o que a gente tem que é muito importante? A gente precisa entender por que é que esses estudos acontecem. Então, quando a gente está falando que vai estudar período, a gente está estudando os motivos que geram o encadeamento das orações. E esses motivos são classificáveis, tá? Então, por isso existem as orações coordenadas, as subordinadas, as adjetivas, tá certo? É por isso. Bom, se eu olhar com calma, ó, isso aqui é uma oração e isso aqui é outra oração. Outra coisa bem importante, parece meio óbvio, mas às vezes a gente pega assim para estudar e às vezes fica com uma pergunta boba, tipo assim, a primeira oração, ela termina em casa ou ela termina em e? Porque a segunda oração, ela começa no e ou ela começa no o cachorro? Pensa sempre assim, ó, isso aqui é a tal da conjunção. A conjunção, ela é a responsável por fazer a conexão. Se não existisse a segunda oração, pensa como como é razoável. Se não existisse a segunda oração, a conjunção não existiria. Por quê? Porque a frase jamais acabaria numa conjunção. Por quê? Porque a conjunção ela é o elo. Então, se existe um elo, é porque existe a conexão desse elo. Se não existir essa sequência, o elo não existe. Por isso que é importante sempre perceber o seguinte: as conjunções, elas pertencem à segunda oração. Isso é elementar, beleza? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho um período composto. Se você quiser saber o nome disso, se chama período coordenado. Nós temos duas orações, só por curiosidade, a gente nem está perto ainda de começar a estudar isso. A primeira se chama oração coordenada assindética, ausência de conjunção, é por isso que a gente diz isso. E a segunda se chama oração coordenada sindética aditiva, tá certo? Então, daqui uns tempos aí, a gente vai começar a classificar essas conjunções e você vai entender quando põe vírgula, quando não põe, isso é bem legal. Vamos seguir. Então, agora eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Preciso que vocês abram aí o microfone para a gente conversar. Pessoal, olhando para os dois exemplos, né? O 1 e o 2, tá? Quando você olha para esses dois casos, qual deles você tem a sensação de que a frase ela foi interrompida, ela não estava pronta, ela foi interrompida? A segunda. Exato. E essa segunda frase gera essa sensação de interrupção por qual motivo? Tenta ser bastante prático. Por causa do verbo. Eu acho que ele Perfeito. pede um negócio, né? Chama complemento. Percebe? Então é como se o primeiro verbo não precisasse desse complemento e o segundo sim. E tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó, como o português é um negócio interessante, né? Se você olhar para a sequência da frase, ela é praticamente igual. Ao trabalho e no trabalho são expressões muito próximas, né? Indicam lugar. Por que no primeiro caso eu não tenho a sensação de incompletude como eu tenho no segundo caso? Por causa do verbo. Exatamente. Porque no segundo caso, o verbo solicita complemento e no primeiro caso, ele não solicita complemento. Essa é a diferença.
Esse verbo que não pede complemento é o tal do verbo intransitivo. E o verbo que pede o complemento é o tal do verbo transitivo. É aí que a gente começa a conectar o conteúdo de frase, oração e período à transitividade. Outra coisa, quer ver, gente? Faz um favorzão para a Cláudia. Olha bem para isso aqui, ó. Tira a preposição daí. Qual que é a preposição que está aí? Em. Tira ela daí. Quando você tirou a preposição, você ainda tem a sensação de que a frase está incompleta? Não. Não. Por quê? Porque as preposições, elas alteram o valor sintático das palavras. Olha que coisa louca. Quando tem a preposição, é uma expressão que indica lugar. Quando não tem, ela passa a ser o objeto do verbo. É assim que a gente entende. Por isso que preposição é um negócio tão estudado. Beleza? Mas eu vou seguir. Olha isso aqui, gente. Então, a 1 está completa, a 2 está incompleta. Agora, olha isso. Cheguei ao trabalho e resolvi meus problemas. Certo? Espero no trabalho que você resolva seus problemas. Olha o que eu queria que você observasse. E isso aqui, gente, é a definição de período coordenado e subordinado. Se você sempre teve dificuldade de entender isso, presta atenção agora. Ó, quando a gente diz assim para um aluno, o período coordenado é um período independente. O período subordinado é um período dependente. A gente fala isso, faz uma cara de paisagem e segue a vida, né? Só que quando você põe isso em prática, eu fico imaginando, porque eu me lembro quando eu aprendi dessa forma, que eu pensava assim, bom, como é que é isso aqui? Então é assim, ó, isso aqui é uma oração, isso aqui é outra oração, ela está dizendo que se eu soltar uma da outra, as duas têm significados próprios. Então eu vou testar. Cheguei ao trabalho, ok, tem significado próprio, e resolvi meus problemas. Ah, mas aí não tem significado próprio. Aí eu me lembro de falar assim, mas professora, e resolvi os meus problemas? Não tem significado próprio. E aí a gente sempre escutava assim, não, mas é que você tem que tirar o e. Tira o e que vai dar certo. Ah, entendi, ó. Resolvi meus problemas. Ah, é verdade, deu certo. Então, ok, entendi. Eu tiro a conjunção e a coisa faz sentido. Ah, entendi. Só que se você usar isso no esquema de baixo, é picaretagem, ó. Quer ver? Espero no trabalho. Ai, tá incompleta. Que você resolva seus problemas. Se eu tirar, você resolva seus problemas. Ué, mas também tem sentido. Então, o que acontece? Essas definições feitas dessa forma, elas são definições absurdas. Esquece isso. Nunca mais pense dessa forma. Vamos pensar simples assim, ó. Cheguei ao trabalho. Nessa estrutura, nada solicita complemento. Se eu quiser parar, eu paro. Se eu quiser continuar, eu continuo. É uma escolha minha. Isso é coordenar. É quando você coloca duas orações paralelas, porque você quer, com isso, acrescentar uma explicação, acrescentar uma conclusão, acrescentar uma alternativa. Você escolheu, você não precisa. É um movimento coordenado. Ordenar, tá vendo? Paralelamente, colocar em ordem pensamentos. Ok. No processo subordinado, que é o caso do 2, o que acontece? Se você não completar a primeira oração, a frase fica inacabada. Significa que a segunda oração, ela não foi apresentada por uma escolha, ela foi apresentada por uma exigência da primeira oração. Então, essa aqui, ó, ela surge dentro do contexto para completar o que está incompleto. Então, essa oração, ela serve de complemento ao outro. Quando você pega um termo que serve ao outro, ele está subordinado ao outro. Porque o termo subordinar significa isso. É aquele que está em condição de servir, servidão. O subordinado a alguém é aquele que serve às vontades do outro. Então, a oração subordinada é aquela que servirá como complemento à oração principal. Essa é a diferença.
oração principal é o nome que nós damos a essa oração que vai solicitar o complemento. Percebe? É como se, em relação às prioridades, a oração principal gera demandas, ela pede complementos. E as orações subordinadas, elas servem de complemento. É assim que funciona. Então, se alguém um dia te perguntar qual a diferença entre subordinar e coordenar, você tem que pensar assim, ó, as coordenadas são colocadas paralelamente, para que possam coordenar ideias. As subordinadas não são paralelamente. A oração principal exige e a oração subordinada completa. Essa é a diferença. Beleza? Ó, então, em um você tem as orações coordenadas, em 2 você tem em vermelho a oração subordinada. Beleza? Gente, até aqui, alguma dúvida? Ô, Cláudio. Não, Cláudia. Pode falar. Assim, eu não lembro. A gente aprendeu isso ano passado com o Zé, mas eu não lembro muito bem o negócio. Eu só vou ter oração coordenada se o verbo for intransitivo, não é? Não, Não é? não. As orações Tá. coordenadas, elas funcionam assim, ó. É como se elas fossem ilhas. Então, tudo que elas precisam... Então, é como se, por exemplo, ó, tudo que aqui está, se basta. Percebe, ó? Isso aqui, ó, se basta. Então, é como se elas não precisam... Não falta a elas, não falta dentro delas, um termo sintático. Quando falta esse termo sintático dentro de uma oração, pode ser que esse termo seja dado na oração seguinte. Mas, por exemplo, ó, eu vou colocar uma frase para você que seja uma frase com verbo transitivo. Eu digo assim, ó, ele comprou a calça, ó, quem compra algo, ele comprou a calça e entregou o pacote ao irmão. Então, ó, ele comprou a calça é uma oração coordenada, entregou o pacote ao irmão é outra oração coordenada. Então, não tem a ver com a transitividade do verbo, tem a ver com a estrutura de uma oração não está incompleta. Então, ela não vai precisar que a outra sirva a ela, porque ela já está completa. Essa é a diferença. Beleza? Ok, obrigado, Cláudio. Nada. O que mais, gente? Tranquilinho? Então, eu vou seguir. Sim, Ó, claro. aqui está a tarefa de vocês. Essa tarefa aí, depois vocês olhem, ela vai falar exatamente disso que a gente conversou agora. Vai falar sobre encadeamentos, vai falar sobre tipos de frase. É bem legal, tá? Vale a pena. Bom, agora que a gente já passou por essa fase da tarefa, são 5 exercícios, eu fiz questão de escolher os que tivessem mais a ver com as provas de vocês. A gente agora, gente, começa a falar de uma parte que eu tenho a impressão de que funciona assim, ó. Eu acho que você sabe um pouco bom de verbo transitivo, intransitivo. Só que eu acho que você deve pensar assim, nossa, eu sei isso, só que quando eu vou fazer exercício, nem sempre dá certo. Já viveram essa experiência? Eu sei o que é transitivo, sei o que é intransitivo, mas a hora que eu vou fazer os exercícios não bate o gabarito com o que eu acho que é a resposta. Já tiveram essa experiência ou não? Ou vocês são muito bons nisso? Sempre. Então, funciona assim, ó. Vou explicar para vocês. Transitividade ou predicação são sinônimos, tá? Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, os exercícios, e a gente tem aí uma sequência de exercícios para fazer, eles vão falar assim, ó. Assinale a frase em que o verbo destacado tenha a mesma transitividade ou tenha a mesma predicação. Então, o que eles estão falando? O que é isso? Transitividade ou predicação? Estão falando exatamente a mesma coisa. Estão querendo saber se o verbo pede complemento, se pede se é direto ou indireto, e ainda se é verbo de ligação. É isso que ele está perguntando. Exatamente isso. Então, a gente pode começar. Bom, vamos começar assim, ó. Essa é uma tabela, pessoal, que traz tudo o que eu preciso. Então, se você falar, Cláudia, o que eu preciso saber na minha vida? Você precisa saber isso aqui, ó, tá? Então, o que é verbo intransitivo, transitivo direto, verbo de ligação. Pessoal, preciso pedir uma gentileza a vocês.
Olhem exatamente agora. Imagine que você está olhando para uma parede. Vamos fazer diferente. Imagine-se numa sala de espera, tá? E imagine-se nessa sala de espera, olhando para uma parede que tenha 3 cartazes. O primeiro cartaz vai estar escrito não fume. O segundo cartaz vai estar escrito não confie. E o outro está escrito não coloque. Tá? Então vamos lá. Ó. Não fume, não confie, não coloque. Qual desses 3 cartazes não vai te deixar intrigado? Você fala, tudo bem, entendi. O primeiro. Não fume. O não fume. Porque a sentença ela está completa, você não precisa de mais nada. Ela está completa, está pronta. Beleza, então deu certo. Agora, quando você lê o não coloque ou o não confie, você tem a sensação de que parte desse cartaz foi retirado. Por quê? Porque você fica com a sensação de que existia um algo a mais que completaria a sentença do verbo e esse algo a mais não apareceu. Então, é essas sensações de precisar de complementos que geram a sensação dos verbos serem transitivos. Lembra sempre desse movimento. O transitar é essa sequência do ir e voltar. Então, um verbo que não gera essa sensação é chamado de verbo intransitivo. Lembra que transitividade tem a ver com trânsito, que tem a ver com movimento. Ir e voltar. Então, verbos que não fazem esse movimento não transitam. Por isso, são chamados de intransitivos. Quando eles fazem esse movimento de ir e voltar, o que acontece? A gente consegue perceber que esses movimentos podem ou não gerar a presença de preposição. Então, essa presença ou ausência de preposição, ela necessariamente é um fator descritivo. Então, quando você diz assim, ó, não coloque, e aí você pensa, quem coloca, coloca algo. A ausência dessa preposição entre o coloque e o algo é o que faz eu entender se ele é transitivo direto ou indireto. Então, eu não sei como é que vocês sempre aprenderam, mas um jeito muito bom que me faz sentido é sempre usar a palavra algo. Então, tipo assim, quem coloca, coloca algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem confia, confia em algo. Por mais que às vezes o algo seja o alguém, a gente consegue usar o algo, porque ele é bastante genérico, e ele deixa em evidência se vai precisar ou não de preposição. Então, ó, se a gente olhar o exemplo, guardou. Quem guarda, guarda algo. Não tem preposição. Quem precisa, precisa de algo. Tem preposição. O Cláudio, às vezes eu fico confuso ou confusa, porque, por exemplo, que nem esse a aqui, né? Esse a não pode ser uma preposição? Como é que eu vou saber se ele é ou não uma preposição? Porque, ó, por exemplo, quem assiste, assiste a algo. Não é uma preposição? É uma preposição. Então, como é que eu sei quando ele é preposição e quando ele é artigo? Então, aí aqui a gente chegou numa parte importante da aula. Você não vai olhar a frase do exercício. Você vai puxar isso para você, ó. Quem guarda, guarda algo. Nessa pergunta que você fez, se fosse aparecer uma preposição, ela apareceria antes do algo. Mas repara que ela não foi ouvida. É diferente do quem assiste, assiste a algo. Quando as preposições são solicitadas pelo verbo, elas aparecem e se destacam antes do algo normalmente. Beleza? Cláudia, quais são as preposições mais comuns aí para a gente ficar atento? Eu acho que as mais serão o a, o de, o em, o com, o para e o sob. Essas daqui, elas são muito comuns, ó. Quem confia, confia em, quem precisa, precisa de, quem entrega, entrega algo para alguém. Então, isso é bastante recorrente, tá certo? Quem fala, fala sobre algo, tá? Vamos lá. Eu já vou voltar no verbo de ligação. Espera aí só um pouquinho.
Ah, não, vou falar agora. Acho que eu preciso de um espaço. Aqui eu vou usar para falar do verbo de ligação. Bom, gente, se eu tivesse em sala de aula, aí eu diria a vocês assim, ó, presta atenção. O verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito da frase a uma qualidade, tá? Que a gente vai chamar de predicativo. Beleza? Bom, então deixa eu antecipar umas coisas para vocês. Eu sei que vocês já ouviram falar da palavra predicativo algumas vezes na vida de vocês. Eu sei disso, isso é algo bastante comum. A palavra predicativo, ela é a soma de dois termos. Não sei se vocês sabem. Predicativo é a soma da palavra predicado mais adjetivo. Então, se você pegar essas duas palavras e aglutiná-las, predicado com adjetivo dá predicativo. E o que é um predicativo? Ele é realmente a soma dessas duas ideias. É a qualidade que se dá no predicado. Então, a palavra predicativo, ela é traduzida de uma forma simples como qualidade. Então, quando eu digo assim, o que é o verbo de ligação? É o verbo que liga o sujeito a uma qualidade. Ah, legal, bacana isso aí, bacana, tranquilo. Então, o que eu posso entender disso? Bom, eu posso entender o seguinte, ó, vou usar aqui, tá? Se eu digo assim, ó, Maria, tá? E aqui eu coloco a palavra, sei lá, feliz, que é uma palavra que descreve aí Maria. E aqui eu coloco aqui eu coloco está, aqui eu coloco parece, tá? Aqui eu coloco tornou-se. Eu tenho aqui, ó, uma sequência de verbos que são verbos de ligação. Eu tenho aqui a Maria e o predicativo, a qualidade, tá? Aqui, ó, normal. Beleza. Ótimo, tranquilo, deu certo. Muito bom mesmo. Agora, o que acontece? Às vezes, a gente tem uma lista de verbos de ligação guardadas na memória, né? E a maioria de vocês talvez tenha decorado, né? Que é aquela listinha ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, viver, virar, tornar. Mas essa listinha, que é boa, ela às vezes nos atrapalha. Eu vou te dar uma ideia do que eu estou falando. Olha isso aqui, pessoal. Maria está na sala. Ponto. Agora abre o microfone. Você tem aqui Maria na condição de sujeito. E você tem aqui o na sala na condição de qualidade. O que vocês me dizem? Acho que de qualidade não. Não. Na sala tem condição do quê? Assim, seja o mais franco possível. De lugar. De localização. Isso aqui é lugar, ó. Então, aquela ideia de que o verbo de ligação era o cara que ficava entre o sujeito e a qualidade, ela já não combina com o que você está vendo. Porque você não está vendo aqui a qualidade, você está vendo um lugar. Então, você tem aí, olha que nó que dá na cabeça. Um verbo que você jura que está dentro da lista dos verbos de ligação, mas ele não está fazendo aquilo que ele deveria, ou seja, que é ligar o sujeito à qualidade. Então, agora a gente precisa começar a pensar que verbo é esse. Cláudia, eu não posso dizer que ele é um verbo de ligação e do lado tem uma expressão que indica lugar? Não, porque ele só será verbo de ligação se ele estiver entre sujeito e qualidade, senão ele é outra coisa. Entendi. E aí ele seria o quê, Cláudia? Vamos pensar. Ô, gente, vocês já jogaram stop na vida de vocês, né? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Como é que começa o stop? Nome. Depois? Tem que... Cor, sei lá, objeto. É nome. Não, eu sei. Peraí. É CEP. Aí vem fruta. Aí vem objeto. Aí deve vir... Não, minha sogra é mais pertinho do total. Tem tá cor. Faltando. Tem cor também. Vamos fazer uma brincadeira, tá? Vai ser um stop rápido. Vai ser com A, tá bom? Então vamos lá. Um nome com A.
Ana. Ana. Um lugar com A. Alasca. Alasca. Uma fruta com A. Abacaxi. Abóbora. Não. Abacaxi. Abóbora. Abóbora? Abacate. Nossa, eu sou muito ruim. Um objeto com A. Anel. Abajur. Anel. Tá. Parei agora, presta atenção, o motivo disso tudo. Algum dia, jogando stop, você escreveu Alasca no lugar de anel? Não. Não. Porque os lugares não são objetos. Os lugares são lugares. Isso aqui é um lugar? É. Então isso não é um objeto. Se isso não é um objeto, esse verbo, ele está pedindo um objeto ou está acompanhado de uma expressão que indica lugar? Acompanhado de uma expressão que indica. Então, esse verbo, senhores e senhoras, verbo que não pede objeto, é verbo que não transita. Verbo que não transita é chamado de verbo intransitivo. Vocês estão bem? Sim. Vocês entenderam agora por que nós jogamos stop? Sim. Porque os lugares não são objetos. Os lugares sempre serão lugares. Posso continuar a aula? Sim. Então tá bom. Então peraí que eu vou apagar tudo isso que eu fiz, porque agora eu descobri onde é que fica a borracha. Eu tô me sentindo uma pessoa diferente agora. Peraí. Vamos fazer um teste. Só um pouquinho. Pronto. Voltemos. Senhoras e senhores, esperou o trem. Quem espera, espera. Algo. Algo, alguém. Algo ou alguém. Esse algo ou alguém tá na frase, sim ou não? Sim. Sim. Tá. Então, é isso aqui, né? Tá. Então, ele é verbo. Sim. Transitivo, direto ou indireto? Indireto. É, quando você só fala o reto do final, não ajuda muito. É indireto ou direto? Indireto. Não. Direto. 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 Quem espera, espera. Algo. Algo. É, direto. Algo. Tá. Deixou a carteira na gaveta. Quem deixa, Deixa algo. Deixar algo em. Ou Em. algo. ó, deixa algo em algum lugar, sim ou não? Sim. Sim. Aí ele tem dois objetos, um direto e um indireto, sim ou não? Aham. Sim. Vamos, gente, sim ou não? Sim. Não. Vocês estão prestando atenção. Escuta de novo. Quem deixa, deixa algo em algum lugar. Dois objetos, sim ou não? Ah, não. Não. Não qual parte do não? Um vai ser só lugar, o outro vai ser objeto. Obrigada. Então ele é só transitivo? Direto. Direto. Meu Aí, ó. Deus. Você viu só como é que a vida, gente, ela é reveladora? Meu Deus. Descobriu o mundo. Agora o mundo mudou, gente. Vocês vão ver só. Obedeceu ao regulamento. Quem obedece, obedece Algo ou alguém. Algo, alguém. a algo ou alguém. Tem preposição, sim ou não? Sim. Sim. Onde? A mais o. E se fosse regulamenta? A mais a. Esquece essa idiotice. Ó. Hã? Não, eu já não quero mais falar sobre isso. Ó. Chegou ao centro. Quem chega? Em algum Chega. lugar. Chega a algum lugar. Tem preposição, sim ou não?
Sim. Transitivo direto ou indireto? Indireto. Sim. Transitivo indireto, sim ou não? Sim. E se Não. fosse acentra? Mas Acentra. não é um lugar? Então ele é transitivo indireto ou intransitivo? Intransitivo. Intransitivo. Prova. Porque não é um sempre objeto. lugar. Não Obrigado. pede objeto. Resolvemos. Então agora é o seguinte, ó. Agora é o intervalo de vocês, não é? Uhum. Tá, então eu vou parar de falar com vocês aqui. Peraí, deixa eu parar de gravar aula aqui também. Ai, peraí. Pera. Você desligou a câmera, Cláudia? Eu não sei, gente, porque já tem um tempão que eu não consigo ver nada. Não desliguei, não. Eu vou só parar de gravar, peraí. Parei de gravar. Parar a gravação.